Porque nesta quarta-feira, a CPI do crime organizado aprovou 27 requerimentos, incluindo a quebra do sigilo fiscal, telefônico e telemático de Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, do Banco Master. Também foram autorizados pedidos de sigilo e relatórios do COAF sobre Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido como Sicário, que tirou a própria vida poucas horas depois de ser preso pela Polícia Federal no dia 4. A CPI ainda solicitou informações ao ministro do STF, André Mendonça, sobre as circunstâncias da morte de Sicário. Ainda foram convocados ex-funcionários do Banco Central suspeitos de ligação com Vorcaro para prestar esclarecimentos sobre suas demissões. Fabiano Zettel, casado com a irmã de Vorcaro, é pastor da Igreja Lagoinha e teria atuado como intermediário em empresas de fachada do banqueiro, repassando cerca de 1 milhão por mês para coordenar atividades da turma. Grupo que funcionava como uma milícia privada a serviço de Vorcaro. Diogo, mais uma camada aí. Agora a gente está descobrindo mais uma pessoa? Pois é. Agora vamos passo a passo. Primeiro, tirou a própria vida o Sicário, que você está lendo corretamente como veio a notícia mesmo. Supõe-se que, não se tem certeza. Eu já disse aqui e volto a falar. Acho mais provável que tenha sido suicídio. Mas eu não cravo. A Polícia Federal não deu até agora as explicações que tinha obrigação de dar. Não tem os vídeos. Mas tem vídeo. Mas isso. O que adianta você ter vídeo se fica na gaveta? Ou se fica... Ixi, quase que eu faço bobagem aqui derrubando a água. Mas a gente é meio estabanado mesmo. Eu sou bastante videoso. A gente vai se empolgando. Vamos até tirar esse copo mais longe daqui para não molhar o nosso xadrez. Mas, olha, você tem um vídeo para deixar dentro da câmera, dentro do chip, dentro da nuvem, não adianta nada. Lógico que a Polícia Federal já viu esse vídeo. As autoridades acima dos agentes que estavam lá já sabem. Por que não mostra essas coisas pra gente? Por que deixa a gente no suspense? E por que ajudam a alimentar teorias da conspiração? Eu não sou de abraçar ela, já disse aqui, não acho que seja o mais provável, mas eu quero ter certeza das coisas. Eu não quero ficar na minha impressão sobre tudo o tempo inteiro e acho que ninguém que acompanha a gente quer. E, muito provavelmente, muitos dos que nos acompanham acham que ele foi suicidado. E tem o direito de achar. Então a polícia tinha que mostrar isso rapidinho. Mas vem cá, Diogo, ele ser casado com a irmã de Vorcaro e receber ali 1 milhão por mês para coordenar uma empresa de fachada é bastante coisa, não é? 1 milhão? É dinheiro, hein? 1 milhão por mês. É dinheiro, hein? A gente estava falando outro dia da mesada do 100 mil. Do Toffoli, dos 100 mil. Até comprei meu marido ontem. Exatamente. Olha aí, tá vendo? Dia a dia, Jonatas, vai subindo. Agora não é mais 100 mil não, hein? Já tá virando 1 milhão, hein? Já tá virando 1 milhãozinho. Se vira Mas nos é 30. claro que tinha a ver com a coordenação das atividades da turma, né? Então acho que o dinheiro também ia para outros lugares, não ficava só ali, né? Era quase que um também repassador de coisas, mas é dinheiro para danar. E tem muita coisa que precisa ser explicada, e muitas delas que já poderiam ser. Esse caso da condição do falecimento do Sicário. E para deixar bem claro, não é que eu quero assistir o vídeo dele se enforcando. Não é isso, não é coisa tétrica. Mas tem maneiras de mostrar para terceiros. Por exemplo, convoca. Não, simplesmente a polícia se posicionar e falar, né? Vimos o vídeo e fizemos um inquérito e uma investigação e se realmente isso aconteceu. E pode também chamar jornalistas especializados nessa coisa, que tem o estômago para isso, mostra para um grupo pequeno que vai relatar para a gente que viu, que confirmou aquilo, e está tudo esclarecido. É importante ter essas coisas, gente. Nós estamos vivendo num país onde a desconfiança das instituições e das autoridades só cresce. E com razão, não é paranoia nossa. Quer dizer, eles estão dando margem para isso o tempo inteiro. O STF nem se fala. Então, cada instituição, entendo eu, precisaria falar, aqui nós vamos jogar transparente. Mas espera, Diogo, vamos lá.
Você realmente acha que vai dar em alguma coisa? Porque assim, teve o Lava Jato, teve a questão do mensalão, teve várias questões. Será que essa vai dar em alguma coisa? Porque tá cada vez mais aparecendo uma, outra. Toda essa investigação tá dando em alguma coisa. Será que a gente pode acreditar que vai dar em alguma coisa? Ô, Lala, minha querida, eu faço questão de procurar ser o mais realista possível. Falamos aqui ontem das gigantescas dificuldades que haverá se realmente quiserem investigar de verdade ministros do Supremo Tribunal Federal, mas eu me recuso a jogar a toalha logo no começo, ou mesmo antes de encerrar. Enquanto tiver alguma possibilidade, o pouco que eu possa fazer com o raio de ação que eu tenho, eu vou tentar. E eu acho que depende muito da movimentação das pessoas. A gente não conseguiu com o Collor? A própria direta já lá atrás. Na sua opinião, você acredita que é o maior esquema de corrupção do nosso país, este? Você trouxe o Collor, que foi um belo esquema ali também. Sem dúvida. Eu acho que, em termos de valores, possivelmente é o maior esquema de corrupção que nós temos notícia no Brasil. Tá falando, não de pessoas. Mas peraí, a gente está falando de um esquema de corrupção que envolve ministro, que envolve talvez presidente, que envolve está envolvendo muita gente. Sim. Centenas de pessoas. Inclusive o crime organizado talvez esteja ali fazendo parte da turma. Inclusive, é possível, sem dúvida. E não, de alguma maneira está. Pode não ser como coordenador disso tudo, mas como parceiro disso, para mim já está claro. Através da REAG, que a REAG já tinha interferências, influências, infiltrações, ou muito mais que isso, e trabalharam muito juntos. Então, realmente, para mim está claro que tem. Mas eu diria que vai ter algumas centenas de pessoas nesse negócio de corrupção, talvez 1.000, não muito mais que isso, o que é um número absurdo, se pensar bem, mas um volume de dinheiro por pessoa muito grande. Me parece que o mensalão foi uma coisa ainda maior. Me parece que a Lava Jato também foi uma coisa ainda maior, porque ela se espalhou por grandes empresas, e nas grandes empresas dezenas e dezenas de pessoas envolvidas, e assim vai indo. Então aqui nós estamos falando de uma empresa que, logicamente, esse Banco Master tem as suas coligadas e tem outras empresas que são nem desse grupo mesmo, que também estão na corrupção. Tudo certo, sem dúvida. Mas não me parece seja o maior em número de pessoas. Só que em dinheiro, se isso, quando terminarem de contabilizar, chegar em menos de 200 milhões de reais, eu vou achar pouco. Não que eu esteja torcendo, não é isso, mas é o que a gente vê na percepção. Lembra que só em CDBs que são garantidos, que ele vendia dizendo praticamente assim, não, compra o CDB do Master, que paga muito mais juros que o Itaú, e tem a garantia do Itaú, tem a garantia do Bradesco. Ele convencia, ele conseguia manipular. A gente pode até estar dizendo que assim, que ele pode ter uma predisposição a um perfil sociopata, né? A gente não está falando de assassinatos, mas a gente está falando de uma articulação sem palavras, porque ele ia conseguindo amarrar as pessoas ali. Vamos convidar ali o Toffoli, vamos convidar o Moraes para um vinho, um whisky de 3, uma degustação em Londres, enfim, né? E tudo isso ia, de uma certa forma, amarrando as pessoas ali, e era um bom contato e talvez uma boa sedução num aspecto psicológico mesmo, né? Tem aqui um superchat da Vicky. Muito obrigada, Vicky. Agradeço muito seu carinho. Boa tarde, nobres. Esse caso Master prova que a música do ultraje a rigor é categórica. É tudo FDP. Parabéns pelo programa, Lala. Você é linda, com respeito. Eu agradeço muito carinho, obrigada. Gabriel, um grande beijo, estava com saudade de ver você por aqui. A Cris trazendo para a gente sobre as questões ali relacionadas ao que é dolorido. O Brazilian Rocker, um sicário é um assassino, geralmente contratado para matar, com raízes históricas no grupo judaico que usava adagas, sicas. Ele está trazendo a origem da palavra, né? Para eliminar inimigos, e hoje se refere a mercenários ou mesmo terroristas.
Pois é uma A palavra. gente falou Agora, dessa questão do sicário e da origem do uhum. latim, e ele está trazendo exatamente isso, né? Que era a pessoa ali que resolvia com a adaga. Agora, lá, pensa um pouco. A gente sabe que, especialmente entre homens, quando são, às vezes, amigos de adolescência, etc., tem os apelidos assim, meio esdrúxulos, tem essas coisas. Já, tem uma brincadeira meio infeliz. Tem. Às vezes muito no bullying também. Tudo isso é normal entre amigos de adolescência e talvez eles tenham tido muita proximidade lá de trás. Agora, alguém se sujeitar a ser chamado de sicário, você trouxe desde o primeiro dia aqui. Mas isso traz poder? Se a pessoa se coloca de uma forma, não necessariamente. Eu e você, Sim, talvez a gente sim, veja dessa forma. Sim. Mas é que é o ponto. Traz poder, traz tudo isso que você está falando. Mas traz o prazer por um poder sanguinário. Quer dizer, mostra muito de uma personalidade, né? Mas é o poder. É o Eu poder, sou é o forte, poder, eu é sou o poder. incrível. Aqui, olha só, Diogão, a gente está com 300 pessoas online. Eu fico muito, muito, muito feliz. Muito obrigada pela presença de todos vocês. O Gabriel trouxe algo que talvez leve para a gente a uma reflexão. Obrigada, viu, Gabriel? Queima o arquivo esta morte do Sicálio. Brincando com o trocadilho do Cebolinha, né? Mas talvez seja isso que os advogados de Vorcário estejam com medo, né? De uma queima de arquivo, porque ele é um bom arquivo, né? Nossa Ele é um bom Senhora! arquivo para esclarecimentos. E que arquivo! E realmente pode haver essa preocupação, porque ele, tudo indica, pelo menos até aqui nas investigações, ele era o chefe da quadrilha, sem dúvida. Mas é um chefe da quadrilha que pode, conforme avançam as investigações, fazer outros que não são da pirâmide da quadrilha, mas que estão envolvidas. Muitas autoridades que a gente sabe, gente que gosta de tomar uísque, coisa assim, que a gente vê que tem um envolvimento. Então, mas aí você acha que tem chances do Vorcário morrer na prisão? Essa possibilidade, eu acho que ela existe sempre, sempre. Ainda mais que, a gente sabe, tem envolvimento com crime organizado também. Até aqui, até o que foi levantado, o envolvimento dele não é direto com esse crime organizado, a não ser o próprio crime organizado dele, que é isso. E ele é um crime organizado, ele é uma organização criminosa tipicamente estruturada com hierarquia, com o cara do sangue, o cara da festa, as meninas bonitas, tudo que você vê numa série, que isso aí vai virar série pra mim, não tenho dúvida, vai. Mas tem Uma bela série que eu tô doida pra assistir. Porque Pois é. essa morte do Sicário já foi meio suspeita, né? Ficou uma coisa Pois estranha, é. assim. Como que uma pessoa consegue se enforcar com uma camiseta? O que foi que realmente aconteceu? Será que foi isso mesmo? Aí deu a questão da morte cerebral, mas aí depois não tinha morte. Morreu, não morreu? Desmorreu? Tá vivo? Pois é, exato. Até dar essa morte... Até os anúncios da morte dele foram bem estranhos. Depois de umas estranhíssimos. horas, olha, não, está morto, está morto. Enfim, foi tudo muito diferente, né? E muito. Você que é psicóloga, se eu estiver falando bobagem, me chame a atenção, Não. mas alguém que tenha, vamos dizer, por atividade, eliminar pessoas, castigar pessoas, ser um sicário, literalmente, dificilmente a gente pode imaginar que tenha arrependimento, que tenha vergonha do que faz. É alguém que já tem um desequilíbrio tal que não se envergonha. Para mim, não combina uma pessoa dessas se matar. Volto a dizer, não estou desenvolvendo teoria da conspiração, mas tem alguma Uma pessoa que coisa tinha a um mais poder, aí. que tinha uma questão ali, que se sentia, de uma certa forma, confortável em ser chamado sicário, o homem da adaga. Ele iria, né, ter uma questão ali, bom, eu vou tirar, eu vou ter a coragem, porque acaba não deixando de ser um ato de coragem em relação à própria dor, que é tirar a própria vida. Aí eu começo a acreditar. Você trouxe uma Você questão... percebe? Uhum. Que talvez ali, assim, ó, eu não quero ser mais um fantoche nessa história, né? Ou então ameaças em relação a familiares, amigos, não sei. Ou mais. Vamos pensar. Tempos da guerra, espionagens. James Bond, 007. Lembra que sempre tinha... Eu não me lembro como chamava a chefe dele lá. Aquela senhora loira, não sei o que aparecia e muitas vezes entregava uma caixinha com uma pílula. Caso você seja rendido, se mate. Lembra que sempre tem na coisa dos detetives? Quer dizer, é aquela coisa, você sabe tanto,
que se você for pego pelo inimigo, você vai ser torturado e vão arrancar coisas de você. Então se mate. Aí eu começo a acreditar. Ele é um sicário que fala: eu sou um arquivo ambulante. Se um dia eu for preso, eu tenho que ter a dignidade, entre aspas, de tirar a minha própria vida para evitar que eu entregue aqueles a quem eu sempre fui fiel. Louco pra danar o que eu tô falando. Tá. Mas essa linha de raciocínio no maluco, eu entendo. Aí vai. Agora, arrependimento... Agora vamos tentar traçar aqui uma linha de raciocínio. Você acha que Vorcaro tinha uma ideologia mais para a esquerda, mais para a direita? É meio confuso, né? Porque assim, tem a questão dele ter doado pro Bolsonaro e se reuniu com Lula. Eu acho que ele tinha... Ele estava jogando em todos os times? Eu acho que ele tinha uma ideologia muito clara. Qual? Mais para esquerda ou direita, dependendo da direção onde tivesse o cofre. Era isso que interessava para ele. Ele queria ir direto no cofre, arrombar o cofre, pegar o que tivesse de dinheiro e bola para frente. Para mim é claríssimo. Durante o governo Bolsonaro, ele certamente estava procurando trabalhar as melhores relações possíveis com aquela ala. Assim que pendeu-se mais para a esquerda, ele rapidinho pendeu mais para a esquerda também, e tem inclusive um discurso dele enaltecendo o judiciário como o judiciário, o grande bastião da democracia, aquele papo que fala, olha, tá na cara. Ele pegou os discursos do Moraes, do Toffoli, do Gilmar, desses todos, aí falou, é isso que eles gostam que eu fale. É isso que eu vou falar. Ele soube ler muito bem, né? O ego de todos eles. De uma certa forma, ele foi lá, pegou no âmago, pegou no que era a necessidade, no poder, e entregou para eles e acabou, de uma certa forma, amarrando todo mundo, né? Especialmente no George Barr lá em Londres, tomando Macallan. Aí então ele pegou assim... Mas olha, a gente não pode dizer que eles são ingênuos, porque eles são os caras mais espertos do país. Ingênuo? Ingênuo? Não, eu nem pensaria em falar isso deles, não, de jeito nenhum. Mas eu imagino só os olhos do Toffoli brilhando, pensando... degustação de Macallan. Aí se tiver uma grapazinha no final, eu ainda vou tomar para arrematar. Eu só fico imaginando... por tudo que a gente conhece da personalidade dele, o quanto que não gostou. E o Alexandre de Moraes, mas eu acho que o Toffoli pelo puro prazer, aquele prazer mais mundano, vamos dizer assim. E o Alexandre de Moraes eu vejo assim com tipo, eu sou o cara. Eu tô num dos pubs mais do mundo, tomando dos whiskies mais do mundo, numa degustação super. E eu estou com as pessoas mais importantes, provavelmente. Eu sou o rei do mundo. Vamos lá. Olha só, o Felipe, né, traz assim, Vorcaro já sabia que seria preso antes. Eles já sabiam de tudo. Isso não é verdade. Agora, aqui... a Polícia Federal, ela apreendeu um envelope, né, na casa do Vorcaro, escrito Congresso. No começo não deram tanta importância para isso, eu não sei se você reparou, mas aí depois das mensagens de WhatsApp, da perícia e de tudo aparecendo, aí agora esse envelope passou a ter outra importância, não? Pois é, são coisas que engraçado, você trouxe muito bem, você tá antenado aqui. Na hora, a gente não observa, não sei se é porque tem tanta possível informação que a gente fica esperando que já venha ela um pouco mastigada pra gente, mas lógico, esse envelope tinha coisas sobre pessoas. Da onde? Queria ser uma formiguinha para saber o que tinha dentro desse envelope. Será que era dinheiro? Será que era documento? Dinheiro não era, né? Não caberia num envelopinho pardo. Não, eu acho mais. Eu acho que, pelo que eu entendi do Vorcaro, papel moeda não era com ele. Ele estava numa dimensão acima, quer dizer, os bi não daria no papel. Exatamente. Você pode botar em dólar, pode botar em euro, pode botar em libras, mas é muito volume, é muita coisa, é uma coisa mais mundana, assim. O negócio dele é, nem mesmo o Pix mande fazer. Sim. Olha, aqui, né, a Juliana, gente, até agora eu não consigo entender de onde vem tanto dinheiro. Aí eu digo pra você, Juliana, é simples. O dinheiro não tá no nosso bolso. Tá a gente vê aquelas maletas nos filmes com aquela quantia de dinheiro e fala assim, se eu achasse uma maletinha dessa... Mas normalmente essa maletinha tá associada a uns pagamentos que não são muito
lícitos, digamos Claro. assim, né? Mas, Juliana, vamos lá. 50 bi é fácil da gente entender. Mais ou menos esse valor veio de pessoas como você, como qualquer um de nós, que resolveram. Inclusive, eu vi rapidamente, alguém comentou aqui que colocou uns 160 mil em CDB do Master. Não sei se foi 160 mil ou teve 160% de rendimento, alguma coisa assim. Que olhou e falou, bom, eu vou colocar aqui, e como a gente disse no começo, esse dinheiro que eu colocar aqui até 249 mil reais, abaixo de 250 mil, quem vai garantir é o Banco do Brasil, o Bradesco, o Itaú, o Santander, porque é todo o sistema financeiro que paga até os 250 mil. Então aí nós damos 50 bilhões. Previdência dos funcionários estaduais do Rio de Janeiro, 2 bi. Do Amapá, 600. Do Amazonas, parece que está em 100 e tanto. Estou falando assim, rapidamente, nós já estamos mais um pouquinho, nós já chegamos nos 60 bilhões. Assim, rapidinho. E aí você vai as tretas com o governo, etc, e tal. Compras de imóvel, às vezes na troca de papel e não tem. Os títulos falsos que se descobriu a semana passada que eles emitiam. Você vai somando isso aí, você vai chegando brincando, em perto de 100 milhões, me desculpa. E depois o resto vai se achando. O mundo tem muito dinheiro, o Brasil tem muito dinheiro. Pena que ele esteja em mãos muito erradas muitas vezes. Né? Ô, Diogo, eu quero trazer aqui um carinho especial à Claudinha, falando com a gente, que ela vai trabalhar até um pouco mais tarde, que ela está adiando o trabalho dela para ouvir a gente. E a gente sabe, né, que tem muitas pessoas que estão trabalhando ou que acabam, estão ali ou limpando a casa ou estão dentro do trabalho, ou às vezes nas férias. A Luana fala, eu estou nas minhas férias, mas eu estou aqui trabalhando pelo meu MEI. Quero deixar um beijo especial para vocês, agradecer muito, porque sem vocês nada disso aconteceria, né, Diogo? Claudinha, um grande beijo pra você e diria, mas para tudo que você tá fazendo. Agora a gente tem que conversar. É o momento do nosso papo Não é tanto aqui. tempo Nosso assim. momento Vamos café, conversar, né, Diogo? vamos esclarecer as coisas. Quero ouvir mais sua opinião. E não é só você, Claudinha. Todo mundo que tá aqui fazendo um pouco do trabalho e um pouco da nossa conversa, deixa o trabalho para daqui a pouco. Mais meia hora que você fique concentrado aqui, eu não tenho dúvida. Nós vamos avançar muito mais na nossa conversa do que, de repente, você no seu trabalho, que pode fazer daqui a pouco, tranquilamente. Tá curtindo o nosso papo? Vou pedir pra vocês dedo no like, que isso ajuda muito a gente e vai trazendo mais a construção de pessoas e a conversa de todo mundo, porque é isso que a gente quer saber. A gente quer saber o que vocês pensam. Porque sem